o que eu faço para essa criança gostar de ler? Eu sei que você já se fez essa pergunta. E não é fácil realmente introduzir o gosto pela leitura na vida da criança. Na nossa própria vida não é fácil a gente introduzir esse hábito, porque criar um novo hábito é algo que exige esforço, principalmente do nosso cérebro. E gostar de ler é um hábito que vai ser construído e não vai acontecer do dia para a noite. Então eu quero mostrar nesse vídeo algumas dicas simples para você conseguir fazer na sua casa com os seus filhos, para ajudar eles a adquirir o gosto pela leitura, para ajudar eles a adquirir este hábito. A gente sabe que os livros, a leitura, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. E se nós não construirmos esse hábito agora na infância, na adolescência e na vida adulta vai ser muito mais difícil para eles, para introduzir esse hábito por conta própria. E a primeira dica que eu gostaria de dar aqui para vocês é: leia para a criança. Quando a criança escuta o pai e a mãe lendo para ela, é mais do que simplesmente ouvir uma história. Se constrói ali um afeto, se constrói um ambiente afetivo. Isso ajuda a criança a tomar gosto pela leitura. Toda criança gosta de ouvir história e elas gostam de ouvir a mesma história várias vezes. Quando a Sara tinha 2 ou 3 anos, ela falava assim bem pouco ainda, mas já conseguia repetir algumas frases. Nós líamos, tinha uma coleção de livros de histórias bíblicas e a gente lia e relia aquelas histórias várias vezes. E algumas histórias ela até memorizou e ela mesma completava a frase. Ela já tinha memorizado, então ela falava, né? Então era como se ela estivesse lendo. Mostre uma ilustração do livro para a criança antes de sugerir aquela leitura. A criança ela vai ser atraída mais pelo que ela vê do que pelo conteúdo do livro em si. Então, se for uma capa bem atrativa, se tiver desenhos bem coloridos, vai chamar muito mais a atenção da criança. Então, mostre essas ilustrações, essas gravuras antes para a criança, para daí sim você sugerir a leitura daquele livro. A terceira dica é: você não deve ler toda a história em uma vez só. Você precisa aguçar a curiosidade da criança. Então, quando a história chegar naquele ápice, feche o livro e diga: agora nós vamos terminar de ler a história depois do almoço, ou vamos terminar de ler essa história antes de você dormir. E a quarta dica é: leia você primeiro o livro, certo? Porque a criança ela vai ficar muito mais interessada se ela souber que você já leu o livro. E quando você já leu o livro, você pode narrar alguma parte da história que seja muito interessante para a criança e assim vai aguçar também a curiosidade dela. A quinta dica é muito legal e as crianças vão amar. Você pega alguma parte do livro que você consiga reproduzir um cenário, ou fazer um café temático, ou fazer alguma atividade que foi feita naquele livro pelaquela criança do livro ou pelo aquele personagem do livro. Você dar vida àquele livro dentro da vida real. Fazer algo que chamou atenção naquele livro. Por exemplo, se você lê uma história onde as crianças escreveram cartas ou que elas receberam cartas, chame a criança para você escrever carta para alguém, ou você escreve uma carta para a criança e entrega para ela. Ou na história eles fizeram algum jantar especial, algum café especial. Tenta reproduzir aquele cenário dentro da sua casa e fazer aquele café especial com a criança dentro daquilo que vocês leram no livro. E a sexta dica é: antes de você sugerir aquela leitura daquele livro para a criança, você pode pesquisar o autor e falar para a criança sobre o autor. As crianças gostam muito de saber quem era o autor e eles querem saber detalhes da vida do autor. Então faça uma pesquisa e fale para a criança quem foi aquele autor, em que época ele viveu, por que ele escreveu aquele livro, para quem que ele escreveu aquele livro. Isso vai ser muito interessante e as crianças vão ficar mais curiosas ainda pelas outras obras do autor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva aqui no canal. Até mais!